Olá a todos, está no ar mais um programa Contraplano e hoje o papo é literatura. Quem nunca sentou com a família para ouvir contos e histórias do passado? Fazer uma viagem com nossos familiares sempre nos instigam a saber um pouco mais dessas histórias e geram curiosidade de pesquisa e aprofundar mais sobre o assunto. Dinamara Osses, em reuniões com seus familiares, ouvindo tantas histórias e contos, deu vida à Memória Cabocla, seu livro que resgata um pouco sobre a cultura caipira envolta a um romance nos anos 50. Seja bem-vinda, Dinamara. Obrigada, Sérgio. Dinamara, começando o nosso bate-papo aqui, eram muitas histórias que você ouviu durante sua vida? É, praticamente uma história de uma vida inteira, né? E assim, o Memória Cabocla, especificamente ele nasceu pelas histórias que eu ouvia do lado assim da família do meu pai, né? As histórias paterna, da família paterna. Então era minha tia contando, minha avó contando, meu próprio pai contando. Então é assim, a história de uma vida, né? De uma vida toda, de uma geração, né? A sua família é toda aqui da região? Toda da região. Toda da região. Então cresceu escutando essas histórias. O Memória Cabocla foi bem especificamente, né? Porque é do lado da história da família, do lado dos pais. E tem as histórias também do lado da família da mãe, que daí foi um outro livro que não tem nada a ver com Memória Cabocla, que nasceu antes do Memória, né? Mas esse é mais do lado da família paterna. Focado na família paterna. Na paterna. Tá certo. E dessas histórias, o que te instigava mais, assim, quando vocês ouviam? O Memória, ele foi assim, o que mais me instigou é justamente essa diferença, né? O tempo passa, as coisas mudam, e embora no Memória Cabocla você não vá ler que eu estou falando assim, que o cenário é Jacareí, mas é Jacareí. Porque quando você ler o Memória e você ouvir falar dos biscoitos, o biscoito é muito nosso, né? Então, você sabe que eu estou falando naquele momento de Jacareí. Mas o bom de não haver essa citação de que é Jacareí é que outras pessoas das outras cidades do Vale do Paraíba, Pinda, Taubaté, Santa Branca, São José, elas vão ler o livro e elas também vão se identificar. Porque as cidades do Vale do Paraíba, elas se parecem muito. Elas não mudaram muito, assim, algumas avançaram mais, outras menos, né, no progresso até hoje, mas assim, as histórias, os footings na praça, a história das rádios, Rádio Clube de Jacareí, Rádio Clube de São José de Taubaté, elas são muito parecidas. Então sempre tem alguma coisa que vai... Com certeza. Cada cidade vai se identificar. Vai se identificar, com certeza. Existem coisas que são bem específicas, como eu te falei, né? Quando você fala de biscoitos, né? O menino que estava ali no trem vendendo biscoitos, isso é Jacareí. Então não tem como, né? Bolinho caipira, a gente sabe que ele é nosso, né? Mas tá também em São José, está em outras cidades, então as pessoas vão ler e vão se identificar. Cada um vai achar alguma coisinha que vai se identificar, né? E as histórias que compõem o livro, de onde elas surgiram? Elas já vieram prontas? Ou você... assim. completou? Como foi? Eu acho o legal é assim, nós refletirmos assim, que a produção literária, ela é assim, um objeto da imaginação e da criação do autor. Então, o escritor, ele é um inventor. E o objeto dele, de trabalho, são as palavras. Então, sobre um texto, o texto nada mais é do que um tecido. Porque do latim que vem o texto, em latim quer dizer tecido. Então, o escritor ele trabalha sobre esse tecido, que são as palavras. E eu costumo dizer que o Memória Cabocla ele é uma colcha de retalhos. Então, é um pedacinho de história que eu ouvi da avó, outro pedacinho do pai, outro pedacinho da tia. Então, aí o que eu fiz? Eu fui amarrando essas histórias e criei uma história única, uma história só. Então, dentro do livro, a maioria dos personagens, eles são fictícios. Claro, eu inventei nomes. Para amarrar essas histórias, eu inventei algumas coisas. Mas muitas delas que aconteceram ali foram fatos, aconteceram mesmo. Entendeu? Deixa eu dizer, um exemplo, a história do Mariano. O Mariano, dentro do livro, ele é um conto. Você lê, você chega à conclusão que ele é um conto. Mas foi uma história que aconteceu de fato. E do jeitinho que foi escrito ali, ela aconteceu. As pessoas olham, nossa, mas isso mesmo aconteceu? Aconteceu. Aquilo é real. Mas aí eu tive assim algumas intervenções assim de ficção para poder amarrar a história, nas necessárias. Mas a maioria delas aconteceram mesmo, foram verdadeiras.
E quando você se viu na necessidade de escrever esse livro, depois de juntar todos esses retalhos, quando você viu, falou assim, bom, com esses retalhos que eu tenho aqui, acho que eu posso escrever um livro agora. Eu acho que a necessidade, o escritor tem essa necessidade de colocar tudo no papel, né? Ele tem essa necessidade de imortalizar a história. E eu vi que se eu não escrevesse isso que eu ouvi da minha avó, que eu ouvi do meu avô, que eu ouvi do meu pai, que eu ouvi da minha mãe, enfim, se eu não colocasse isso num papel, a minha geração futura, eu não sei se ela já saberia todas essas histórias. Porque você vai esquecendo dos detalhes. Até quando eu fui mesmo escrever, às vezes eu voltava para o meu pai e falava, pai, como é que era mesmo? Foi assim? Era desse jeito? Porque muitas delas eu ouvi quando eu era criança também. Então, a gente percebe que com o tempo, vai passando o tempo, você vai esquecendo dos detalhes da história. Então, é essa necessidade que eu tive de registrar aqui a história da minha família. Né? Meus avós viveram isso mesmo, meus tios viveram isso, meu pai viveu isso. Então, é essa necessidade que eu tive de registrar a história. Assim como você faz uma foto para registrar, quando você tem um encontro de família, você faz questão de colocar lá o pai, a mãe, os primos, todo mundo juntos, vão registrar. Isso vai ficar, né, para a posteridade, vai ficar para o futuro. Então, o Memória está aí, ele ficou e é a história da minha família que ficou registrada em livro. E imortalizada, né? A gente sabe, né, que a literatura tem, como diz o Mariano Suassuna, tem essa precária condição de você tornar imortal, né? Você se torna imortal por conta da literatura, né? Com certeza. E nesse processo de montagem do livro, como que foi? A correção, acho que eu falei Mariano Suassuna, é Ariano Suassuna, porque eu falei do Mariano, e Mariano era meu avô, Ariano Suassuna. E desculpa... Nesse processo de montagem do livro, como que foi? Foi gostoso assim, porque eu queria ilustrações. E aí eu busquei um ilustrador, né? Eu contava para ele, né? Mostrei o projeto do livro, escrevia e falava assim, olha, nessa página eu quero que você dê destaque a isso. E aí, a princípio, ele não entendia muito bem como é que era o desenho. Aí eu puxava, não, mas não é isso, não é isso. Do Mariano mesmo, eu queria um determinado desenho, ele fez vários desenhos, ele desenhou bastante. Até chegar naquilo que eu falei, não, é isso que eu quero. E foi gostoso. Foi gostoso trabalhar com um ilustrador. É gostoso você pegar um livro que não tem só texto. Ele também, eu gosto, pelo menos, de ver fotos, de ver desenhos. Então, acho que isso daí... Foi o que enriqueceu, a visualizar mais a ideia que o autor está querendo passar. Isso, né? Quando você fala da praça, né, no seu livro está lá, a praça, você fala da radioclube, do cinema, enfim, a localidade, né, aquele lugar. Você bota isso no papel desenhado, aí a pessoa consegue, visualizar. É mais legal ainda, eu gosto, acho que é interessante. E acho que os escritores também gostaram. Muitos deles falaram para mim. Falei, nossa, que legal, é assim mesmo. Lá na minha cidade é desse jeito. Então, foi muito gratificante. O pessoal vai se identificando. É uma viagem. Só de ler já é uma viagem, né? Você lê, você já consegue transportar a pessoa lá para a década de 50. Porque eu levei essa história, ela começa lá na década de 50, né? Então, se passa tudo, né? Aí teve toda uma pesquisa a respeito dos footings, da praça, da radioclube. E foi bem interessante. A gente já vai falar um pouquinho dessa pesquisa, mas antes, você acha que essa ideia de você remeter o pessoal ao passado, hoje isso tem se perdido um pouco, de o pessoal contar histórias e de como era antigamente, como contavam para você antes? Você acha que hoje isso tem perdido um pouco? Então, eu não sei se dá para generalizar isso, né? Eu acho que se eu fosse dizer para você se perdeu, eu acho que não. Pelo menos assim, como eu estou muito envolvida com a literatura, com a escrita, então eu tenho pessoas ao meu lado que trocam histórias, que contam histórias, eu conto histórias na minha casa. Então, se eu tirar como base, como exemplo de mim, não, eu acho que não. Mas, por outro lado, sei de outras pessoas que não têm esse diálogo, né? Porque hoje em dia nós estamos muito condicionados a ficar dentro de uma casa, cada um dentro no seu celular, no seu computador, e as famílias quase não se conversam mais.
Eu tenho um casal de amigos que eu acho muito interessante, eu gosto até. Quando nós vamos para casa deles, Daniel e Ivone, toda semana nós estamos juntos. E aí o filho começa com o celular e já olha bravo para o Vitor. Para de mexer nesse celular, Vitor. Fala assim, eu posso citar nomes porque eu amo eles de paixão e eu acho que eles vão adorar o exemplo que eu estou dando. Larga o celular, Vitor, vamos interagir, vamos conversar. Então eu acho muito legal isso. Então, existem pessoas que estão preocupadas com isso. Não, vamos conversar, vamos contar histórias, vamos saber como é que era. Então, eu não consigo generalizar ainda, que ninguém conta, ninguém fala. Eu quero acreditar que ainda contam, que falam. Mesmo nas redes sociais, mesmo quando você está na rede social. Ainda é possível não é? fazer isso. É possível. Você busca pessoas que são do seu grupo, que gostam de contar histórias, de escrever poesias. E então, você acaba formando um grupo que mantém isso vivo ainda, essa coisa de contar história. E durante toda essa montagem do livro, tem algum ou alguns autores que te influenciaram muito, te ajudaram? Assim, é sempre bom, quando você vai escrever um livro, você ler outros autores, né? Principalmente gente que você sabe que tem um gabarito, que tem um entendimento, que entende de história. Um dos que eu li, que foi assim importante, foi o professor Benedito Sérgio Lencioni, da nossa cidade, né? Escritor, historiador, então muito sério. Então tudo que ele registra nos livros dele é sério, é real. Então li o professor Benedito Sérgio Lencioni, li o meu primeiro livro, reli meu primeiro livro também, né? Que fala também de mudanças que aconteceram na região e que impactou diretamente o Rio, que eu escrevo, né? No primeiro livro. Li o professor Milton Santos, que é um professor, é um geógrafo, e ele também fala muito a respeito do espaço urbano e do quanto que o espaço urbano ele sofre modificações com as intervenções do homem. Então, assim, o professor Milton Santos é uma pessoa que eu tenho assim muita referência nele e gosto de ler. Foi um dos que eu li também. E fora que eu assisti filme de Mazzaropi, né, que isso da cultura caipira, né? O Mazzaropi é o caipira típico mesmo do Vale do Paraíba, delicioso, né, de se ler, não é ignorante, não é nada, é muito inteligente, e é bem característico. Bem característico. E essa é a ideia mesmo de escrever uma memória, assim, valorizar a cultura caipira e não discriminar. Não colocar a pessoa, o caipira, como uma pessoa desinformada, uma pessoa que não sabe, chucra, não. A intenção não foi nenhuma, nem passou perto por essa intenção, muito pelo contrário. E como que foi essa pesquisa sua em resgatar essa memória cabocla, essa memória caipira? Como foi? Como foi assim para você quando você conheceu algumas histórias e começou a pesquisar para conhecer mais? Era assim, era surpresa, era surpreendente, era gostoso de se pesquisar, de se ler, por exemplo. Aquele boom que teve da época do Mazzaropi, né? O Mazzaropi passando na tela do cinema, assim, eu acredito, ele era talentoso, trabalhava com, né? Imagina, não dá nem para você comparar hoje o que você tem de aparato técnico para se fazer cinema, né? Uhum. Hoje, com uma câmera, você faz cinema. Celular dá para fazer. Você faz cinema. Imagina, e ele naquela época, né, com todas as limitações dele, ele fazia. E o que eu acho que mais assim ajudou o Mazzaropi também a explodir e ficar conhecido na região foi assim que as pessoas humildes, mais humildes, elas se viram na tela do cinema. Porque essa é a magia da literatura, essa é a magia do cinema. Não é você ler uma obra literária e não se identificar. Ou seja, você ler e por algum momento se identificar. Nossa, escreveu para mim, isso é meu. Né? Então, acho que com o Mazzaropi aconteceu isso também na época do cinema dele. Então, eu achei isso surpreendente. Eu li isso e até de uma certa forma eu coloquei também no livro. Que a personagem, num determinado momento, ela vai ao cinema, ela assiste o Mazzaropi e ela se identifica. É a história dela, a história da família dela. Então, eu acho que isso que foi gostoso da pesquisa. Coisa pessoal, né? Pessoal. E valorizada, né? Tá lá na tela do cinema. Está lá nas páginas de um livro. É a valorização da pessoa, né? Da nossa cultura. Da cultura, da história. Nossa, isso que eu achei gostoso. Dinamarra, a gente vai fazer um rápido intervalo. Você de casa que está nos assistindo, não saia daí, o Contraplano volta já.